Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Thiago Guerra, sou um dos pastores da Igreja da Trindade, faço parte da Coalizão pelo Evangelho, TGC Brasil. Estou aqui hoje com o Fernando Angelim, ele é pastor da Igreja Batista Reformada de Belém e ele escreveu um livro chamado Teologia Bíblica Batista Reformada. Livro que eu li com muito prazer, inclusive tenho usado, Fernando, no seminário que eu tenho lecionado Teologia Bíblica, a turma tem gostado bastante. Então você nem imagina onde você está chegando aí com os seus ensinamentos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre este tema. Nós estamos aqui na Conferência Fiel, celebrando os 40 anos deste importante ministério, desta conferência que tem abençoado igrejas aqui no Brasil. Vou fazer uma pergunta para a gente começar. Imagine que os nossos ouvintes não sabem o que é teologia bíblica. Nas suas palavras, como você poderia introduzir o assunto sobre teologia bíblica? Seja muito bem-vindo, Fernando. Antes de tudo, agradeço pelo convite de estar aqui com você na Fiel. E antes de falar sobre teologia bíblica, nós temos que lembrar que teologia é o estudo da revelação de Deus. E dentro da teologia, esse vasto campo de estudos, você vai encontrar áreas específicas de estudo. Você vai ter a soteriologia, você vai estudar a doutrina da salvação, você vai ter a eclesiologia, que vai estudar a doutrina da igreja, e a teologia bíblica é um ramo de uma das áreas de estudo chamado de teologia exegética, isto é, aquele campo de estudo que vai buscar extrair o significado, né, do texto bíblico, e a teologia bíblica, esse ramo da teologia exegética, vai buscar compreender os 66 livros da Bíblia como um grande enredo, como uma grande história, como um livro só. Às vezes a gente observa a Bíblia e não entende direito como é que se conectam os livros, as alianças, as partes. Então, quando você vai estudar a teologia bíblica, você vai compreender qual é a grande história das Escrituras, a grande narrativa bíblica, que envolve criação, queda, redenção e consumação. Então, quando nós estamos estudando a respeito desses assuntos que compreendem o enredo das Escrituras, nós estamos estudando teologia bíblica. Legal, essa ideia de estar dentro da teologia exegética vem de Gerhard Voss? Sim. Legal. Leia também o Gerhard Voss, que é o grande pai da teologia bíblica moderna, né? Poderíamos dizer assim. Ok, teologia bíblica, acho que a definição é essa, nos ajuda a entender que é uma mensagem unificada na Escritura, certo? Não são partes separadas. Exato. Poderíamos dizer que essas micro-histórias foram seletivamente escolhidas por Deus para apontar para uma macro-história. E que macro-história seria essa? Só um ponto interessante, quando nós falamos a respeito disso, parece que está distante de nós. Sim. Mas não é algo tão prático que às vezes as pessoas não entendem que a Bíblia ela possui um enredo e algo que está mais escuro aqui atrás vai ser esclarecido mais para frente. Certa vez eu encontrei com uma moça que ela estava começando a ler as Escrituras e ela começou a ler o Antigo Testamento e começou a fazer aplicações direto para a vida dela, sem compreender os esclarecimentos posteriores que a própria Escritura apresenta. E ela ficou muito preocupada. Será que eu posso comer caranguejo? Será que eu posso comer carne de porco? Então, a teologia bíblica ela vai ser muito prática na nossa vida em diversas áreas. E ela vai apresentar a grande história de como Deus salva o seu povo enviando o seu Filho, Jesus Cristo. E é um outro ponto interessante, que às vezes a gente pensa, ou quando não tem uma noção adequada a respeito de teologia bíblica, que o Senhor Jesus Cristo só vai aparecer no Novo Testamento, quando a Escritura toda fala a respeito de Cristo. Você vai observar desde Gênesis 3,15, a respeito da promessa sobre o Messias que viria, a respeito de Jesus Cristo. E todas as sombras, tipos, sinais que nós encontramos no Antigo Testamento prometendo esse Messias que viria, e um resumo que eu acho muito legal a respeito do grande enredo das Escrituras o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, o Novo Testamento testifica que ele veio. Então, esse resumo, essa frase resume bem o grande enredo das Escrituras. Excelente, excelente. Então, isso é ler a Bíblia de modo cristocêntrico, né? Você lê com as lentes do Evangelho que faz toda a diferença. Excelente. Essa é a importância da teologia bíblica. Se você não conhece muito sobre teologia bíblica, estude, considere o livro do Fernando, que é uma boa porta de entrada, né? Bem embasado, com fundamento histórico, e outros autores e teólogos da história também. Fernando, talvez uma segunda questão que a gente poderia falar é com relação a
temas unificadores, né? Que isso é o assunto também da teologia bíblica. Tem toda uma discussão se tem tema ou se não tem tema, se é um tema, se são vários temas, etc. Mas fato é que um dos temas, ou uma estrutura arquitetônica, como Horton vai trabalhar a ideia, é o tema da aliança. Né? A aliança, Deus entrou em aliança várias vezes na história com o seu povo, e parece que a escritura está organizada por essas alianças, tem uma estrutura ali por trás. Né? Qual seria a principal diferença do aliancismo pactual batista, né, batista reformado, e do credo batista, né, ou melhor, pedobatista, né? Você acabou de dizer que em Gênesis 3,15 foi prometido, né? Seria essa a diferença da promessa? Quando que começa a nova aliança? Que você pudesse, em poucas palavras, resumir um grande debate para a gente, o que você diria? Antes de entrar nessa resposta, só a gente entender, quando a gente fala de aliancismo, nós estamos falando de uma vertente que entende que o enredo das Escrituras se desenvolve por meio das alianças que Deus fez com o seu povo, né? Que Deus fez e nós encontramos nas Escrituras. Então, como o título do livro é Teologia Bíblica Batista Reformada, né, eu estou apresentando qual é a visão que os batistas, ou seja, como você falou, os credo-batistas, entendem da teologia bíblica. Então, tanto batistas, quanto presbiterianos, quanto congregacionais, que são essas denominações históricas, todos eles estão dentro desse campo reformado, porque vem ali dos puritanos ingleses que formularam as confissões de fé de Westminster, de Londres e a Declaração de Savoy. Mas a Confissão Batista de 1689, que também é reformada, tem distintivos em relação a essas outras confissões irmãs. Quando a gente fala a respeito desses distintivos, é importante nós dizermos que os batistas tiveram como base esses outros documentos para formularem a sua confissão de fé. Então, o objetivo deles não era ser, não, olha, vocês são hereges, vocês estão errados. Não, o que eles queriam fazer é dizer o seguinte, olha, nós concordamos em tudo isso aqui. Nós concordamos nesses principais assuntos. Esses são os nossos pontos de diferença. Então, quando nós falamos a respeito disso, não é para querer trazer separação, né, entre nós e nossos irmãos presbiterianos ou congregacionais, mas é para mostrar, olha, nós concordamos em quase tudo, mas esses distintivos aqui nós pensamos diferente, que são a questão do batismo e do governo de igreja, no caso dos presbiterianos. Então, qual é a diferença em relação à visão batista e à visão pedobatista? Para os batistas, eles entendem que o pacto da graça ele foi revelado como uma promessa, Gênesis 3,15, certo? E essa promessa se desenvolve ao longo de todo o Antigo Testamento, ali nas alianças da promessa. Mas o pacto da graça ele só é estabelecido formalmente como uma aliança na nova aliança em Cristo Jesus. Ou seja, há uma diferença entre promessa e cumprimento. Há uma diferença entre sombra e substância. Há uma diferença entre o tipo e o antítipo. Então, os batistas entenderam que a antiga aliança é substancialmente diferente da nova aliança, conforme a exegese de Hebreus 8. É interessante notar que Nehemiah Cox, que foi um dos organizadores da Confissão Batista de 1689, ele escreveu um discurso acerca das alianças que Deus fez com os homens antes da lei. Ou seja, ele estava trabalhando ali todas aquelas alianças do Antigo Testamento, né? O pacto de obras, a aliança com Noé, com Abraão. E quando ele ia falar a respeito da antiga aliança, o puritano John Owen lançou o comentário dele de Hebreus 8. Aí o Nehemiah Cox disse, olha, eu não vou conseguir fazer melhor do que ele. Leiam o comentário de Hebreus 8 de Owen. Ele resolve, ele vai escrever melhor do que eu poderia escrever. E na exegese do Owen, ele vai fazer uma distinção substancial entre a antiga e a nova aliança, né? Então, eles se embasaram muito nessa consideração e passaram a entender que, na nova aliança, a entrada não se dá pelo nascimento físico, mas pelo novo nascimento. Isto é, na antiga aliança, você vai observar que
ao 8º dia tinha a circuncisão ali dos filhos dos israelitas, né, e eles ingressavam ali na aliança. Né? Mas a compreensão da entrada na nova aliança, né, seria o novo nascimento. A entrada não seria por um nascimento físico, mas pelo novo nascimento, isto é, a regeneração. A circuncisão, um antítipo da circuncisão seria a circuncisão no coração. Então, só quem está na nova aliança, quem está neste pacto da graça, na compreensão batista, são somente os crentes, aqueles que nasceram de novo e demonstram isso por meio do arrependimento e fé, portanto, só eles seriam batizados. Essa seria a diferença, uma vez que, na visão pedobatista, eles entendem que o pacto da graça ele é uma aliança que já começa, né, em Gênesis 3,15, e a antiga e a nova aliança são administrações desse mesmo pacto. Excelente. Talvez você esteja se perguntando, mas isso é muita teologia, o que isso impacta na prática? Isso tem tudo a ver com a vida da igreja local. Isso vai impactar na membresia, vai impactar no batismo, vai impactar na ceia. Enfim, você precisa pensar essas questões que são centrais ao nosso ver no ensino bíblico e também centrais para a vida cristã, especialmente para a eclesiologia. Fernando, muito obrigado. Se você tiver mais interesse, procure o Fernando Angelim nas redes sociais. Tem vídeos dele no canal de YouTube explicando mais sobre esse tema. Ele dá aulas sobre isso também. E também, com certeza, procure o livro dele. Você vai ser ricamente abençoado. Esperamos vê-lo numa próxima oportunidade. Que Deus o abençoe grandemente.